Fala galera, beleza? Professor Marden Moura aqui com você para mais uma aula de filosofia do nosso curso S. Vamos abordar um assunto bem interessante, ao mesmo tempo que é bem complicado. Nós vamos falar sobre Hegel, especificamente sobre a ideia dele acerca da morte da arte. Cuidado, isso não quer dizer que a arte tem que morrer, quer dizer simplesmente que a arte cumpriu o seu papel de ser a primeira forma de manifestação sensível daquilo que Hegel chama de espírito absoluto. E que, portanto, ela não seria mais necessária porque haveriam formas mais elevadas desse espírito absoluto se manifestar. Eita, professor, já começou pegando. Pois é, Hegel é um filósofo difícil, mas é interessante a gente estudá-lo porque se cair uma questão dele na UES e a gente acertar, isso vai ser um diferencial muito grande. Por quê? Porque certamente o seu concorrente não vai acertar, tá bom? Primeira coisa, Hegel faz uma oposição entre a beleza natural e a beleza artística. Mas, Marden, como assim? O belo natural é o pôr do sol que você vê, a flor que brota. Isso é um belo natural, uma beleza que é própria e inerente ao mundo, inseparável do mundo. E existe o belo artístico. Para Hegel, o belo artístico ele seria uma forma mais elevada de beleza do que propriamente a do belo natural, uma vez que esse belo artístico seria a beleza produzida pelo ser humano ao longo da história. Para isso, Hegel, para explicar o porquê desse belo artístico ser mais belo que o belo natural, ser mais elevado que o belo natural, Hegel vai se utilizar da sua dialética. Dialética é um dos conceitos mais importantes da filosofia hegeliana. Aí você escuta falar de dialética, ai professor, Platão também falava de dialética. Cuidado! A dialética platônica nada mais é do que um método por meio do qual você consegue chegar à verdade. A dialética hegeliana é a característica mais fundamental de toda a realidade. Tudo, absolutamente tudo, obedece a um processo dialético, é a tese do Hegel. E essa dialética, que é a contraposição, o movimento contínuo de uma tese, de uma antítese, de uma síntese que se torna uma tese, que se tem uma antítese e que se torna uma síntese, que se transforma numa tese, é um movimento contínuo que tem um objetivo, chegar no saber absoluto. Professor, o que é esse saber absoluto? O saber absoluto para Hegel é aquele saber ao qual nada escapa, é o saber perfeito, o saber completo, aquele saber que não exige mais alguma coisa além. Certo? Então vamos colocar aqui, o saber absoluto é o saber perfeito, certo? Se você quiser, o saber completo. Então a dialética do Hegel visa chegar a esse saber absoluto. Segundo Hegel, a realidade material, né, o mundo que nós vemos, o mundo como um todo, nada mais é do que a manifestação do espírito. O mundo é a manifestação do espírito, de uma ideia que se concretiza e que, por meio de um processo dialético, quer chegar nesse saber absoluto, nesse saber perfeito. Então, tudo no mundo é a manifestação de um espírito, de uma ideia. Espírito é ideia, certo? A fenomenologia do espírito, que é uma obra do Hegel, é justamente para dizer isso. O mundo é a manifestação das nossas ideias, que ganham carne, que ganham concretude e que por um processo de evolução dialética vão se transformando, tá bom? A arte também é isso. A arte foi uma ideia que se manifestou, primeiro numa arte simbólica, que é aquela arte, por exemplo, rupestre, a arte mais primitiva, depois numa arte clássica, né? A arte dos gregos e dos romanos, e por fim, chegou ali, né, na época do Hegel, a sua manifestação mais plena, que é a arte moderna, né? A arte romântica, onde você vai ter a plena apropriação da arte pela capacidade de pensar e de raciocinar sobre ela, que é própria do ser humano. Então essa arte moderna, a arte romântica, seria a expressão da história mais completa de uma ideia que se concretizou e que por meio de um processo dialético vai evoluindo. Onde é que esse processo dialético ele quer chegar? Nesse saber absoluto, numa ideia perfeita, num saber completo,
numa ideia, num saber, num conhecimento que não precise nada além de si. Ele já é completo, ele já é perfeito. Assim sendo, a arte, ela se mostra para Hegel como o primeiro momento, a primeira forma de manifestação desse espírito absoluto. Então a arte, ela é a primeira forma de manifestação desse espírito absoluto. Essa arte que já passou por um processo dialético, uma ideia que se materializou, que por um processo dialético foi evoluindo, ela se mostra então como, num processo dialético de manifestação do espírito absoluto, como a primeira forma da manifestação desse espírito absoluto. E para Hegel, a expressão artística mais acabada, mais perfeita que nós temos é justamente da arte moderna, que nada mais é do que a arte romântica também. Depois, essa arte que já teria cumprido o seu papel, Hegel diz, olha, para nós a arte se mostra como uma coisa do passado, porque ela já cumpriu o papel dela. Certo? Qual é o papel dela? De ser a primeira forma de manifestação do espírito absoluto. Depois nós vamos para a religião. Religião, então, vai ser a segunda forma, né, de manifestação do espírito absoluto. E a terceira e última forma, a forma mais acabada, seria a filosofia. Então, observe que nós estamos passando por um processo dialético até chegar à filosofia. Quando a filosofia ela se desenvolver de forma plena, a religião e a arte não vão ser mais necessárias como formas primárias de uma manifestação de um saber, né, absoluto, de um espírito absoluto. Elas não vão precisar mais existir. É óbvio que o Hegel não está querendo dizer que a gente vai destruir a religião, vai destruir a arte, não. Mas o que ele está querendo dizer é que as ideias mais perfeitas, mais acabadas, os conhecimentos mais excelsos, eles vão ser dados pela filosofia. A religião e a arte podem existir, mas elas já cumpriram o papel delas de serem, respectivamente, a primeira e a segunda formas de manifestação desse saber absoluto. A última seria a filosofia. Por isso, a morte da arte em Hegel nada mais é do que a arte existir, mas existir como uma forma primária de manifestação do saber absoluto, como aquela forma mais simples, que hoje não é mais necessária, uma vez que, segundo Hegel, nós teríamos a filosofia para isso, para exercer esse papel de ciência suprema de manifestação do saber absoluto. Beijo no coração e a gente sempre se encontra na próxima aula. Valeu, galera!